teve também uma atuação, que foi uma atuação expressiva, que deu muita visibilidade, toda a atuação que nós tivemos no âmbito da Operação Lava Jato, né? Que foi, assim, alardeada, assim, de uma forma bombástica, né? Aquela operação zona, né? Que desmantelou aí um grande esquema e tal. Que é o que é mais conhecido hoje no Brasil. É muito conhecida, muito conhecida. Mas até, claro, isso é natural, vocês fizeram isso, tá dentro do jogo. Né? O advogado na Lava Jato, né? Adesivar esse rótulo. Mas a história vem muito antes e vai para muito depois, enfim. Mas porque eu entendo que porque foi a operação que mais me deu visibilidade, né? Porra, e foi uma coisa fora da curva, né, cara? Porra. Até hoje eu não conheço toda a Lava Jato, não conheço, tipo, a história toda, como começou, e não sei nem em que pé que tá. Então, eu acho que uma das conversas de hoje é muito mais esclarecedora, de entender um pouco mais a Lava Jato também, de saber como é que funciona, do teu ponto de vista, talvez, o que tu acha do decorrer da operação, tudo, do que desdobrou até hoje. Então, a gente vai entender e aprender um pouco também. Vamos. Não, cara, a Lava Jato, aquilo que eu falei, foi um ponto fora da curva. Você pensa assim, ó, atraiu os olhares na imprensa nacional e internacional. Cara, foi uma coisa fora do comum. Porra, as pessoas às vezes pensam assim, porra, a advocacia se glamourizou a partir disso. Não é verdade, cara. Isso foi um ponto fora da curva, repito. Então, assim, vocês terem uma ideia, 3 vezes por semana, Jornal Nacional, noticiando full time o que estava acontecendo. E assim, Curitiba foi o epicentro desse terremoto que chacoalhou o Brasil inteiro, cara. Então, tudo acontecia aqui, né? Tudo acontecia aqui. Assim, eu saindo de uma audiência, recebo um telefonema de um cara falando em inglês e se identificando ali como correspondente do New York Times, pedindo para vir falar comigo aqui em Curitiba. Como se estivesse rolando a Olimpíada dos Advogados Jurídica do Brasil, era em Curitiba. E foi uma coisa, assim, de muita efervescência a operação. Ela teve muita efervescência, mas nasceu de uma forma despretensiosa. Nasce a Operação Lava Jato a partir de uma investigação que estava apurando ali uma suposta lavagem de dinheiro que existia num Lava Jato, daí a expressão, daí o nome da Operação Lava Jato, que tinha lá num Lava Jato em Brasília. Coisa pouca. Uma coisa, assim, trivial, que toda semana acontece e a gente tá vendo na televisão. Uma coisa típica de acontecer, né? Normal, assim, nada extraordinário. Só que essa operação, que estava apurando esse esquema de lavagem de dinheiro, capta um diálogo com o senhor Alberto Youssef, que é um personagem importante, e ele, então, começa, eu costumo dizer, puxaram uma pena e vem um pavão. Porque, assim, a partir desse fio, se foi puxando, e quando viu, já tava uma coisa... Igual puxar a linha da camiseta, assim, né? Que nunca mais acaba. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso que aconteceu. E a Lava Jato, então, começa dessa forma, apurando esse esquema de lavagem, desse Lava Jato, uma situação pontual do senhor Alberto Youssef. Só que o que aconteceu, e ali é que está a grande questão. Eu advogava, a princípio, para uma pessoa ligada ao Alberto Youssef, uma pessoa ligada a ele. E o advogado dele, que era o Figueiredo Bastos, um maiúsculo advogado, foi meu professor na faculdade, é uma pessoa que tem uma cultura jurídica extraordinária, e eu tinha uma relação acadêmica com ele. Volta e meia eu estava no escritório dele, trocando ideia, trocando figurinha e tal. E ele me chama, então, para, junto com ele, nos ombrearmos ali na defesa do Alberto Youssef, porque eu advogava, na verdade, para um funcionário do Alberto Youssef. E daí nós, então, começamos a nos ombrear. O que acontece? Nesse momento, então, as teses contenciosas começam a virar água. O que isso significa? Num processo criminal, quando você está diante de uma acusação, você pode lutar contra a acusação.
fazer um enfrentamento, isso que nós chamamos de litígio. Litigar no combate processual, no enfrentamento das teses processuais. Então, as teses processuais litigiosas não estavam emplacando, os tribunais estavam rechaçando. A gente alegava, a Operação Lava Jato tem que ser anulada por isso, por isso, por isso. Não. O senhor Alberto, não. Mas aqui nós temos uma falha por isso, por aquilo. Não. Sem brecha nenhuma. Não. E as condenações começaram a vir e abre-se, então, uma alternativa, que é o Instituto da Colaboração Premiada. Mas isso vem da própria galera que estava fazendo a operação ou isso surge dos advogados, assim, ó? Essa é uma alternativa que surge quase que de uma forma bilateral. Porque lembremos que o Alberto Youssef é um personagem que já havia celebrado lá no passado, na Operação Banestado, um primeiro acordo de colaboração. Foi o primeiro, acho. Foi o primeiro, acho que um dos primeiros da história. E o Figueiredo Bastos sempre teve uma grande expertise nessa área. E surgiu essa alternativa. Nós temos a oportunidade de conseguirmos um benefício que a gente não está conseguindo. Brigando, a gente não está conseguindo. Brigando, lutando, a gente não está conseguindo. Então, vamos tentar fazer um acordo de colaboração e buscar, quem sabe, um benefício para o nosso cliente. E na época, a colaboração premiada ainda não era regulamentada, não havia uma legislação que definisse ali os parâmetros, as coisas eram feitas de uma forma ainda muito experimental, a coisa estava muito no começo. As colaborações premiadas ainda não tinham se desenvolvido no Brasil de uma forma tão importante. A gente buscava muita coisa no direito comparado, ia ver como é que funcionava na Espanha, ia ver como é que funcionava na Itália, nos Estados Unidos, os outros países que têm a legislação mais aperfeiçoada nessa matéria. E, enfim, surgiu essa oportunidade. E aí houve um dilema. Para mim, eu, advogado, Bretas, fiquei diante do dilema. Falei, poxa vida, o meu cliente está sofrendo as agruras de uma alternativa que é um enfrentamento. Não está dando certo o enfrentamento. Surge uma outra alternativa, que é fazer um acordo de colaboração, uma alternativa consensual. Coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum, cara. Como é que é nos Estados Unidos? Didio, seguinte, cara, eu tenho aqui um monte de prova contra você que você cometeu um crime, tua batata tá assando aqui, cara. Quer enfrentar? Bate o peso e vem. Quer enfrentar? Contrata um advogado e vem. Agora, não quer? Seguinte, vamos fazer um acordo. Você fica aí um tempo preso, você paga a tua pena e depois você vai progredir para a liberdade. Não, mas eu sou inocente. Não tem problema, então. Contrata o advogado e a gente vai fazer um enfrentamento. Mais de 90% dos casos criminais nos Estados Unidos são resolvidos num acordo. Mais de 90%. Poupa tempo, né? Isso, poupa tempo, desafoga o poder judiciário, dá uma resposta mais rápida para a sociedade e o próprio réu fica satisfeito porque ele está tendo um benefício. Sim. Então, as coisas são melhores para todo mundo. Aqui no Brasil ainda existia, e é por isso que eu volto lá, então, ainda existia aquele ranço de preconceito com o Instituto do Acordo, porque os advogados sofrem de uma espécie de psicose litigante. Os advogados, eles acham que tem que fazer aquele enfrentamento. E os americanos não deixam de ser combativos e convivem de uma forma muito natural com um acordo, com a alternativa consensual. Não é porque eu faço acordos que eu deixo de ser combativo. Eu estou defendendo o meu cliente. Estou tentando melhorar a situação. Estou tentando melhorar a situação. Errado está aquele advogado que, como Dom Quixote lutando contra os moinhos de vento, acha que vai fazer um enfrentamento e do cliente dele servindo como cobaia, padecendo e apodrecendo na cadeia, enquanto ele acha que pode sustentar o insustentável. Você acabou de assistir mais um corte do Pode Dizer Podcast. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso conteúdo. Deixei mais 2 vídeos aqui. Um é nosso episódio completo e outro é mais um corte desse convidado. Então aproveita e clica para assistir agora, beleza? Um abraço!